Bom, pessoal, tendo entendido o que é um produto cartesiano, agora a gente pode começar a trabalhar a ideia intuitiva de função. O que seria na matemática uma função? Vamos entender. Primeiro, eu começo aqui na lousa pedindo para você observar que nós temos uma relação entre um conjunto A e um conjunto B. Tudo o que faz um elemento do A se envolver com um elemento do B é chamado de relação, tá? Então aqui A está se relacionando com B através de uma relação que eu vou chamar de R, uma relação R, de modo que o 0 está associado ao 3, o 4 está associado ao 11, o 6 associado ao 15, o 10 ao 23 e o 15 ao 33. Muito bem. Eu quero que você note duas coisas importantíssimas que estão acontecendo nessa relação que envolve o A e o B. A primeira coisa importante é que todo elemento do A está se relacionando com algum elemento do B. Não tem nenhum elemento de A que esteja sem se relacionar com o elemento de B. Então, essa é a primeira observação importantíssima. Todo elemento do A está se relacionando com algum elemento do B. Observação importantíssima. Segunda observação importante. Todo elemento do A está se relacionando com um único elemento do B. Você não vê nenhum elemento aqui do A mandando duas flechinhas, ou 3 flechinhas, ou 4, ou seja lá quantas forem, para um elemento do B. Cada elemento do A só está mandando uma flechinha para um elemento do B. Então só se relaciona com um único elemento do B. Pessoal, então essas duas observações que vocês estão vendo aqui são observações que fazem com que a relação entre A e B ela não seja uma mera relação qualquer. Ela é uma relação especial. Ela é uma relação que pode ser chamada de função. Ah, Raul, então peraí. Toda função é uma relação. Exatamente. Mas nem toda relação é uma função. Certo? Pessoal, quando o indivíduo conhece uma menina que começa a sair, a se envolver, aquilo é uma relação. A partir do momento em que algumas regras são atendidas, essa relação ela não pode se tornar um namoro, né? Então, todo namoro é uma relação, mas nem toda relação é um namoro. Aqui é do mesmo jeito. A função, ela é como se fosse um namoro, né? A função, ela é uma relação que só está pré-definida porque determinadas regras são atendidas. Então, toda função, f de função, é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Você lembra do produto cartesiano? O produto cartesiano não pega elemento do A para se relacionar com o elemento do B? Mas você lembra que lá no produto cartesiano, um elemento do A ele pode mandar mais de uma flechinha para um elemento do B? Então, o produto cartesiano é uma relação entre dois conjuntos, mas não é uma função. Não é verdade? Não vai estar sendo uma função. Não necessariamente será uma função. Então, aqui não. Ó. Aqui é uma relação que é uma função. Todo elemento do A manda flechinha e todo elemento do A só manda uma flechinha. Então, para eu saber se uma relação é função ou não, eu só olho para o conjunto de partida. Eu olho para o A. Se todo mundo lá está mandando flechinha e só manda uma, então essa relação é uma função.
Pouco me importa o que acontece no B. No B pode ter elemento recebendo mais de uma flechinha, pode ter elemento sem receber flechinha, não vai influenciar em nada. Quem manda se a relação é função ou não é o A, é o conjunto de partida. Beleza? Então eu escrevo aqui que a relação R de A em B, nesse caso aqui, ela é uma função F de A em B. F é apenas o nome da função F. Assim como R é apenas o nome da relação R. Tá? Então, traduzindo, se eu tiver um conjunto A e um conjunto B, em que cada elemento de A, todos os elementos de A mandem flechinha e só mande uma flechinha para o elemento do B, então eu vou ter uma função de A em B. Essa função, ela transforma um elemento X do conjunto A num elemento Y num conjunto B. Certo? Esse Y aqui, que está sendo transformado pelo elemento, ele está sendo transformado pela função, né? Está transformando o elemento X pela função em Y. Esse elemento Y, ele é chamado de f de X. O Y é aquilo que está dependendo do X através da função. Então, o Y é o f de X. Tá? Então, por exemplo, se vocês observarem aqui o nosso diagrama, um aluno esperto, ele pode perceber que cada elemento aqui que está recebendo flechinha do A, está sendo o quê? Está sendo o dobro do elemento do A acrescido de 3 unidades. Quer ver? Eu acabei de perceber aqui que o Y, então, que são os elementos do B, vão estar sendo o dobro dos elementos do A, ou seja, o dobro do X, acrescidos de 3 unidades. Então, eu acabei de formar aqui, de indicar aqui a minha lei de formação dessa função. Como é que uma função transforma um elemento do A num elemento do B? Através de uma lei. Toda função tem a sua lei. Nesse caso dessa função, a lei está sendo essa. O y está sendo igual a 2x mais 3. Quer ver como é verdade? Por exemplo, eu quero saber para quem é que o zero manda flechinha. Então eu estou indo atrás do f do zero. Né? O zero é transformado em quem? Através da função f. É só usar a lei. Ó. F de zero significa dizer que aonde tem x eu vou trocar por zero. Então ele vai ser 2 vezes 0 mais 3. Então ele vai dar 3. Ó. Então o f de zero está sendo 3. O que é que isso quer dizer? Que o zero manda flechinha para o 3. Ó. É assim? O f do 4 significa dizer que aonde tem x eu vou trocar por 4. Então fica 2 vezes 4 mais 3. Então isso aqui vai dar para a gente 8 mais 3, que é 11. Ó. Então o f do 4 está dando 11. É por isso que o 4 manda flechinha para o 11. Ó. Né? E assim vai. Ó. F do 6 vai ser 2 vezes o 6 mais o 3. Vai dar então 15. Significa dizer que o 6 está mandando flechinha para o 15. Tá? F de 10 vai ser 2 vezes 10 mais 3 vai ser então 23. Significa dizer que o 10 está mandando flechinha para o 23. E o f de 15, 2 vezes 15 mais 3, que dá para a gente os 33. Ó. Então f de 15 é 33, por isso o 15 está mandando flechinha para o 33. Então o 33 é a imagem do 15, né? Beleza? Então galera, agora nós podemos realmente falar sobre a ideia de domínio e imagem. Nas funções, a gente diz que o domínio é sempre o conjunto que manda as flechinhas. Então, é o conjunto de partida. Então, esse A aqui, ele é chamado de domínio. Ó. O A é o conjunto de onde partem as flechinhas. Então, o A é o nosso domínio. O domínio, então, ele tem a ver com os números que vão entrar no lugar do X. Ó. Então,
Então aqui no lugar do x ficam os elementos do domínio, tá certo? Quem recebe flechinha está no contradomínio, mora no contradomínio. Então o B aqui é chamado de contradomínio. Nesse B eu vou ter os elementos que estão efetivamente recebendo as flechinhas. Essa galera que está efetivamente recebendo as flechinhas é a galera que nós chamamos de imagem, certo? Essa galera é a imagem da função, beleza? Pode ser que no contradomínio nós tenhamos elementos que não façam parte da imagem. Por exemplo, se aqui tivesse um elemento 12, esse 12 seria um elemento do contradomínio, mas não faria parte da imagem. Então, a imagem está sempre dentro do contradomínio. Mas pode ser que tenha elemento do contradomínio que não faça parte da imagem. Tá bom? Bom, essa galera que recebe flechinha, essas imagens, são os números que aparecem no lugar do y, né? Então, o y, na lei da função, ele vai ter sempre a ver com o quê? Com a imagem, ó. O y é imagem e o x é domínio. Então, y, que é a mesma coisa de f de x, é imagem, ó. É sempre quem recebe flechinha, tá certo? É imagem. E o x, que é quem manda a flechinha, é o domínio. Beleza? Lembrando que o f de x, que é a mesma coisa do y, é a imagem. Agora, o x, ele é domínio. Tá bom? Então, por exemplo, o que é f de 4? É 11. Então, f de 4, que é a mesma coisa de 11, ambos são a mesma coisa, eles representam o quê? Eles representam a imagem. A imagem de quem? Do número 4. Ó. O 4, ele é um elemento de quem? Ele é um elemento do domínio. Tá bom? Então isso precisa ficar bem claro. Vamos aqui exemplificar. Vamos lá, exemplificando. Veja, eu tenho aqui uma função f é o nome dela, poderia ser Maria, José, Antônio, João, Pedro, o nome dela é f. Essa função f relaciona o conjunto A com o conjunto B, onde o A é quem está mandando flecha para o B. Então o A é que é o domínio, certo? E o B é que vai ser o contradomínio, beleza? Então o A é o domínio e o B é o contradomínio. Então vamos colocar df, ó, domínio da função f, conjunto A. Contradomínio da função f, conjunto B. Como é que dois conjuntos se relacionam? Através de uma lei. A lei dessa função está sendo dada aqui, ó. A lei está me dizendo que é f de x é igual a 2x mais 3. Bom, esse f de x nós já vimos que ele é a mesma coisa de y. Então é como se fosse y é igual a 2x mais 3. Então vamos lá. Quero saber para quem é que esse zero vai mandar a flechinha. Então eu vou calcular o f do zero. Significa dizer que aonde tem x na minha função eu vou trocar por zero. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 3, que vai dar para mim exatamente 3. Então o zero vai estar mandando flechinha para o 3. Ó. Beleza? Agora eu vou querer saber para quem é que o 1 manda flechinha. Então eu vou calcular o f do 1. Quando eu calculo o f do 1, eu vou ter 2 vezes 1 mais 3. Então isso aqui vai dar igual a 5. Significa dizer que o 1 manda flechinha para o 5. Tá? E aí eu vou calcular o f do 2. Quando eu calculo o f do 2, eu vou ter 2 vezes o 2 mais 3. Então isso aqui vai me dar 7. Então significa dizer que o 2 está mandando flechinha para o 7. E se eu calcular o f do 3, significa dizer que isso aqui vai me dar 2 vezes o 3
mais o 3, que vai me dar então 9. Então o 3 vai estar mandando flechinha aqui para o 9. Observem que 2, 4, 6 e 8 são elementos do contradomínio, mas que não estão recebendo flechinha. Então eles não fazem parte da imagem, tá? Observe então também que isso aqui é uma função porque todo elemento do A está mandando flechinha e todo elemento do A só manda uma. Então essa relação ela é uma função por isso. E nessa função a minha imagem ela está sendo o conjunto dado pelos elementos 3, 5, 7 e 9. 3, 5, 7 e 9 são então os elementos que fazem parte da imagem dessa função. Beleza? Então, galera, toda função vai ter um domínio, um contradomínio e uma imagem. Eu quero que isso fique bem claro para vocês. E agora nós vamos começar a trabalhar com essa ideia de domínio, contradomínio e imagem nas questões. Beleza? Vamos lá.